Nós vamos hoje falar de dois procedimentos, como eu havia adiantado. É o que eu geralmente separo para falar com os alunos em procedimentos especiais. Já vimos bastante coisa sobre procedimento especial, né? Vamos falar hoje então da separação, lato sensu, né? Separação consensual. Melhor colocar divórcio, né? Agora nem é necessário obrigatoriamente a separação. Vamos lá, divórcio consensual. O que o código chama, olha aqui, ó, do divórcio e da separação consensuais, da extinção consensual de união estável. Até agora tudo associado ao término do vínculo matrimonial, né? Extinção do matrimônio. E por fim, a alteração do regime de bens do matrimônio. O matrimônio pode ter variados regimes de bens, as partes podem no meio modificá-lo. Esse procedimento, que é previsto entre os artigos 731 a 734 do CPC, esse procedimento ele gira em torno da consensualidade que existe entre os sujeitos. Então vocês percebam que já o artigo 731 vai afirmar, olha, a homologação do divórcio ou da separação consensuais, observados os requisitos legais, requisitos de direito material, poderá ser requerida em petição assinada por ambos os cônjuges. Então, em se tratando de término do vínculo matrimonial pela via judicial, esse procedimento especial gira em torno da consensualidade. Daí que a lei determina que a petição é assinada por ambos os cônjuges. Veja, não são os advogados dos cônjuges. Ela é assinada pelas próprias partes para trazer ainda uma maior carga de consensualidade. E aí, dessa petição, devem constar, inciso... Olha, Carlos, o Carlos pergunta, pode ter um advogado único? Pode, não tem problema algum, tá? Esse é o entendimento da jurisprudência, ok? E aí, o que deve constar dessa petição inicial? É basicamente a causa de pedir, né? Você vai descrever, olha, as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns, as disposições relativas à pensão alimentícia entre os cônjuges, se for o caso, o acordo relativo à guarda dos filhos incapazes, e quanto ao regime de visitas, também se for o caso, nem sempre tem filho. Inciso 4º, o valor da contribuição para criar e educar os filhos. Então, nós temos no inciso 2º alimentos para o cônjuge, no inciso 4º alimentos para o menor, alimentos para o filho. A Isabel pergunta, quando a consensualidade pode ser feita em cartório? Pode ser feita em cartório, é o que nós veremos nos artigos a seguir. Por isso que eu mencionei inicialmente que sendo feita em juízo, tá? Ela pode ser feita em cartório, preenchidos os requisitos que nós veremos. Então veja, é uma petição inicial simples, tá? Que vai ter que descrever, na verdade, tudo que consta aí desses incisos 1º, 2º, 3º e 4º, ao fim e ao cabo, fazem parte da causa de pedir, da demanda de extinção do vínculo matrimonial. Há um regime de bens, e aí dependendo do regime de bens, exceção feita, portanto, a separação absoluta de bens, há uma partilha natural entre os bens adquiridos na constância do casamento, você vai descrever. Mas o Código de 2015, ele tem uma novidade muito interessante nesse 731, mas no parágrafo único, que é o seguinte, olha, se os cônjuges não acordarem sobre a partilha dos bens,
far-se-á esta, a partilha dos bens, depois de homologado o divórcio, na forma estabelecida nos artigos 647 a 668. Basicamente, o que se está dizendo aqui é que há uma distinção muito clara, entre o aspecto patrimonial, né? A lei é clara em falar partilha de bens, mas isso pode inclusive incluir para a doutrina a questão relacionada à dívida de alimentos, porque um ponto é uma questão patrimonial, partilha de bens, alimentos devidos, e uma outra coisa distinta é a questão existencial, ao regime de capacidade das pessoas, ao Estado civil. Então, se as partes estão concordes que não é mais para ficar junto, libera. E há consenso quanto a isso. Então, quanto a este ponto, nós temos um ponto incontroverso. Elas querem extinguir o vínculo matrimonial. Então, o juiz vai deferir logo a extinção do vínculo matrimonial. Em não havendo consenso quanto à partilha de bens, o processo vai seguir, portanto, de modo contencioso para a definição do quanto que é para ficar com cada um e tudo mais. E aí, analisados os requisitos legais, o juiz profere, portanto, a decisão, que aí, a depender do caso concreto, vai ser uma decisão final, uma sentença, se não houver divergência alguma, ou vai ser uma decisão interlocutória, que vai prover sobre a extinção do vínculo matrimonial, como eu disse ainda agora, prosseguindo o processo na controvérsia quanto à partilha dos bens. Diga, Thiago. O Thiago, né? Diga aí, Thiago. Eu tô com uma dúvida também, professor. Manda aí quem quiser. Acho que o Thiago tinha perguntado se podia fazer uma pergunta. Eu falei que sim. E aí acho que o microfone... fui eu mesmo. Então me perdoa, Carlos. É porque acho que o microfone dele estava ativado, do Thiago, e ele mesmo está dizendo ali no grupo. Não fui eu não, professor. Então tá resolvido. Não. Então manda brasa aí. A dúvida é o seguinte, professor. Com relação a essa questão da consensualidade, isso aí geraria em torno só da concepção da questão dos cônjuges não quererem se manter mais casados, ou essa questão que nem fala no parágrafo único, os cônjuges não acordando com a questão da partilha. Isso aí descaracterizaria a questão da consensualidade? Eu não sei se foi claro na pergunta. Foi, eu entendi perfeitamente. Que veja, nós estamos aqui definindo como um procedimento de jurisdição voluntária, né? Como o código classifica. Na verdade, aqui, Carlos, se você for parar para pensar, analisar mais detidamente, uma análise mais profunda, o que nós temos aqui são duas demandas em uma só, né? Nós temos uma demanda que é colocar fim ao vínculo matrimonial e uma outra demanda que é a partilha de bens. As partes podem estar de comum acordo em relação a tudo. O que o código está dizendo olha só, se tiver controvérsia, que muitas das vezes acontece aquela picuinhazinha de discussão de centavos para um lado e para o outro, mas há consenso em relação ao término do vínculo matrimonial, não é para o juiz ficar enrolando em divorciar e colocar fim ao vínculo matrimonial por conta de questões patrimoniais. O código, a jurisprudência já era nesse sentido, a jurisprudência nem era tão unânime, mas a doutrina já era nesse sentido, parcela significativa da jurisprudência também, de reconhecer, portanto, cara, a distinção entre a questão patrimonial e a questão existencial. Havendo consenso... Sem tirar o caráter de consensualidade, né? Então, nessa questão de não ser mais cônjuge, vai ser mais célere e depois discute o resto. É isso. Porque a lei aqui tratou que se há consensualidade no ponto mais importante para o ordenamento jurídico, né? Claro que no caso concreto, nós não podemos... Claro que no caso concreto, a definição do quanto vai ficar para um, para outro, pode influenciar na vida das pessoas, naturalmente, evidentemente. O que eu estou falando é do ponto de vista significativo da natureza do direito. O direito existencial
ele prepondera, tanto que ele é indisponível, ao passo que o direito patrimonial é disponível. Se as partes têm um consenso com relação ao que é mais importante, que é essa questão existencial, o juiz bota fim a essa questão e continua no que tem, tiro, porrada e bomba. A controvérsia trata como controvérsia, entendeu? Entendi, perfeito, perfeito. Valeu? É isso. Obrigado, professor. Na verdade, nada. Na verdade, é um grande ganho. Isso é uma grande conquista do legislador de 2015. O 732 não vai dizer nada mais, nada menos do que determinar a aplicação dessas regras que nós vimos, que o 731 faz menção expressa, a separação e ao divórcio, portanto um vínculo matrimonial formal, também a extinção da união estável. Os senhores já viram em direito das famílias que desde a ordem constitucional de 88 há uma equiparação entre casamento e união estável. O STF já teve a oportunidade de dizer que não é absolutamente igual, porque pode ter distinções quanto a questões patrimoniais e distinções quanto a questões sucessórias, aqui e ali, poucas divergências, mas, enfim, quanto à questão existencial, uma vez mais, quanto à questão quanto à questão matrimonial, é a mesma coisa. Então, do ponto de vista patrimonial, partilha, pode ter alguma distinção aqui e ali. Mas quanto à questão existencial, matrimonial, aspas, como se fosse casado, vamos assim dizer. Né? Então a distinção base, a Constituição equipara, salvo me engano da minha parte, aí direito das famílias não é muito meu forte, mas está lá no 226, parágrafo 3º, algo nesse sentido, quando a Constituição fala das famílias, e essa equiparação, ela só não é identidade, só não é igual, absolutamente igual, porque tem algumas distinções quanto ao regime de bens. Mas quanto à questão matrimonial, existencial, uma vez mais eu digo que há uma equiparação, há uma igualdade no ordenamento jurídico. Tanto que o procedimento para se colocar fim do ponto de vista consensual é igual. O 732 só manda aplicar de maneira igual. Então está vista aí a extinção do vínculo matrimonial, lato sensu, vamos assim dizer, para as hipóteses em que há o consenso. E como o Carlos bem percebeu, é um consenso que seja, ao mínimo, relacionado à questão existencial, que é o mais importante. Agora, como uma outra colega também sabiamente percebeu, indagou, nós temos a possibilidade daquele movimento de desjudicialização. Né? Já que tem consenso, para que vai fazer isso perante Vossa Excelência? Por que não faz isso perante um cartório? O mesmo cartório que casou ou o cartório que divorcia? Será que nós temos essa possibilidade? Eu já adiantei que sim, nós temos. Está no artigo 733. O artigo 733 traz, portanto, a disciplina, a tratativa da separação, divórcio e extinção da união estável extrajudicial. Percebam bem. O divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual de união estável, não havendo nascituro ou filhos incapazes, e observados os requisitos legais, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições de que trata o artigo 731, partilha disso, partilha daquilo, alimentos eventualmente devidos. Além desse 733, que já vou mastigar com vocês quais são os requisitos, nós temos os parágrafos dele que eu vou colocar também, mas temos a resolução número 35 de 2005 do CNJ, que antes mesmo, portanto, do Código de 2015, já disciplinava a hipótese da extinção do, vamos colocar de forma lato sensu, extinção do vínculo matrimonial consensual em cartório. Perceba que em cartório fica claro quando diz aqui que poderão ser realizados por escritura pública. Ou seja, não é decisão judicial, é mediante cartório que se faz, que se desenvolve esse procedimento extrajudicial.
parágrafo 1º do 733 vai dizer que não depende de homologação judicial, ou seja, o que produz efeito de per si. A própria questão da partilha de bens, para você levar a registro, é a própria escritura, constitui título hábil para qualquer ato de registro, bem como levantamento de importância depositada em instituições financeiras. E aí, por fim, o 733, parágrafo 2º, vai prever que o tabelião somente lavrará a escritura se os interessados estiverem assistidos por advogado ou defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. Então, aqui exige-se uma questão de capacidade postulatória, nem que seja ambos assessorados pelo mesmo advogado. Porque aqui não há a proibição constante do Estatuto da OAB, no sentido de que o mesmo advogado não deve assessorar ambas as partes, porque aqui há consenso entre elas. Então não há óbice a que o mesmo advogado realize a aptidão técnica, o assessoramento técnico das partes. Então, quais são os requisitos? Requisitos para a extinção do vínculo matrimonial. Peraí que saiu errado ali. Extinção do vínculo matrimonial pela via extrajudicial. Vamos lá. Primeiro desses requisitos. Em primeiro lugar, como intuitivo, o consenso. Se houver alguma divergência, alguma discussão, isso necessariamente se dará em juízo. Porque o escrivão, o notário, não tem poder jurisdicional, né? Bom, segundo requisito é a inexistência de interesse de incapaz. A lei fala filho menor e também o filho que tem alguma outra enfermidade. Cadê? Deixa eu ver como é que é a expressão que o 733 usa. Não havendo nascituro ou filhos incapazes, seja uma incapacidade pela idade ou uma incapacidade por enfermidade. Portanto, usa o termo incapacidade de forma ampla. E o terceiro requisito é a capacidade postulatória, que sejam, portanto, assistidos por advogados, como consta do parágrafo 2º. Ok? Então, nós temos aí a regulamentação da ação consensual de jurisdição voluntária da extinção do vínculo matrimonial. Eu não sei se eu acho que eu não falei com vocês das ações de família, que é nesse mesmo contexto. Vejam se eu falei das ações de família, artigo 693 a 699. Não falou não. Pois é, imaginei que não. 693 a 699 do CPC. Qual é a distinção das ações de família, um sentido mais amplo, portanto, e a extinção do vínculo matrimonial lato sensu de modo consensual? Justamente que aqui não há consenso, tá? Então, olha o 693. E aqui não se restringe à extinção do vínculo matrimonial. Olha o 693. As normas desse capítulo aplicam-se aos processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação e filiação. O que nós temos de diferente nesse procedimento? Nós temos como diferença uma
uma carga maior da lei na busca pela consensualidade. Tá? Então, ó, nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia. E aí, claro que é uma distinção em relação ao procedimento que acabamos de falar, lá do artigo 731, 732, 733, porque aquele outro procedimento já pressupõe a consensualidade. Aqui nas ações de família, de natureza eminentemente contenciosa, o juízo se esforça na utilização das técnicas e faz todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia. Nesse sentido, o Código já tratava no artigo 3º, parágrafos 2º e 3º, no artigo 139, inciso 5º, disposições que dão no sentido de que o judiciário deve se esforçar na solução consensual. Aqui, como é uma questão de família, uma questão existencial, o Código reforça, portanto, esse pedido, reforça esse clamor ao julgador, vamos assim dizer. Não apenas ao julgador, mas todos aqueles que, de qualquer maneira, participem do processo. O 695 traz a regulamentação específica quanto a... E é o que tem de mais especial, portanto, nesse procedimento, a regulamentação específica quanto à audiência de conciliação e mediação nesse contexto das ações de família. E aí, lá em Processo Civil 1, vocês ouviram falar da ação de conciliação e mediação, artigo 334, e lá, os senhores viram que a regra geral é a realização da audiência. O Código até pune quem deixa de comparecer injustificadamente, mas no parágrafo 4º desse artigo 334, nós temos as possibilidades em que não se dará, que nós não teremos audiência de conciliação e mediação. Uma das especialidades do procedimento das ações de família é que não tem essa possibilidade. Vai ter sempre a audiência. Esse é um primeiro dado. Tem alguma manifestação doutrinária aqui e ali, tem um entendimento consolidado no FPPC, Fórum Permanente de Processualistas Civis, que é no sentido de que vai acontecer sempre ou quase que sempre, salvo a hipótese em que a mulher tiver benefício da uma medida acautelatória, assecuratória de liberdade e da integridade física, protetivo da Lei de Maria da Penha. Tá? Então isso não está na lei, isso não está no CPC, mas tem sido um entendimento corrente. Olha o 695. Recebida a petição inicial, e se for o caso, tomadas as providências referentes à tutela provisória, muito comum que se tenha alguma medida de urgência nesses casos, o juiz ordenará a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação, observado o 694, que já havia previsto todos os esforços para a solução consensual. Aí, olha o parágrafo 1º. Até agora está meio que regra geral, né? Novidade nenhuma no 695. Vai citar o réu para comparecer à audiência, e já é assim lá no 334. Parágrafo 1º. O mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial. Esse estar desacompanhado de cópia da petição inicial é a chamada contrafé. Na verdade, a contrafé é quando a petição inicial acompanha o mandado de citação. Lá no capítulo da citação tem a previsão de que deve acompanhar o mandado uma cópia da petição inicial para o camarada que está recebendo saber do que se trata, né? Está sendo citado, do que? Não, leia, a petição inicial está aí. É um direito do demandado. Aqui, esse direito ele cai por terra. Veja, não é que cai por terra. Claro que o demandado tem acesso a cópia da petição inicial. Você não manda a cópia da petição inicial com o mandado citatório, justamente segundo uma concepção do legislador, para aumentar a chance de fazer acordo. Não faz, do ponto de vista prático, não faz muito sentido, porque a parte vai procurar um advogado, vai constituir o advogado, e o advogado vai ter acesso e vai ver.
Então, aquele chamado, coisa que não existe, mas o espírito da lei, né? A lógica por trás, uma interpretação ontológica, finalística, no sentido da parte comparecer à audiência desprovida de qualquer tipo de sentimento, de carga negativa, sentimental, para tentar aumentar. Mas aumentar a chance, a probabilidade de se obter um acordo. É muito difícil você imaginar que um advogado vai comparecer a uma audiência sem antes dar uma olhadinha no que trata a questão. Até porque, veja, o advogado é constituído para bem tutelar os interesses do seu cliente. E aí, veja, tem chance de acordo? Não. Você vai ficar sem ver qual é vai vendido, vamos assim dizer, para a audiência? Então, é um parágrafo muito utópico, vamos assim dizer, né? O ideal a ser alcançado, o estado de coisas a ser alcançado é esse, que o réu vá desarmado para a audiência, mas do ponto de vista prático aqui entre nós, não faz nem bem muito sentido, porque é um próprio procedimento contencioso, né? Então, se não há um consenso apto a que as partes possam propor desde logo uma demanda consensual, não vai ser o não recebimento da petição inicial que vai fazer com que o camarada perca a vontade de entender o porquê que está sendo demandado e vai ter maior chance de acordo. Mas é uma técnica que foi utilizada pelo legislador. Parágrafo 2º. Veja, porque a própria parte final do parágrafo 1º eu parei de ler, mas eu já falei. Assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. Então, das duas, uma. Ou você faz, como a regra geral, manda a cópia da petição inicial desde logo, ou se é para ir desarmado, não deixa ele ter acesso. Que essa segunda opção teria muita dificuldade de prevalecer diante do modelo constitucional de publicidade, diante do modelo constitucional de contraditório e ampla defesa. Então, a solução que eles arrumaram aí foi meio água com açúcar. Imagino que os senhores estão até concordando comigo. Parágrafo 2º. A citação ocorrerá com antecedência mínima de 15 dias da data designada para a audiência. Isso aqui, cara, é aquele tipo de coisa que é uma sacanagem. É uma sacanagem que eu digo O que eu fiz aqui? É uma sacanagem que eu digo as questões que vêm em concurso cobrando isso. Na verdade, do ponto de vista prático, tem lá a sua relevância. Mas se vocês pararem para pensar, sim, é uma questão, é uma pouca diferença de dias. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Artigo 334, né? Se a petição inicial estiver preenchida, não for caso de improcedência liminar, né? O juiz designará a audiência de conciliação e mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias. Essa antecedência mínima é a data que ele vai marcar a audiência, né? Então, daqui para frente, tem que ser pelo menos, eu sou juiz, estou recebendo hoje a petição inicial. Próximo ato que eu tenho que fazer, marcar uma audiência. Eu posso marcar para amanhã? Não. Posso marcar para semana que vem? Não. Eu tenho que ir, no mínimo, o juiz ao designar a audiência de conciliação, esperar 30 dias. Coisa diferente disso é o réu efetivamente, em concreto, receber a citação. Então, são dois prazos. Um de 30 dias para a designação e o outro de 20 dias para o efetivo recebimento. Ok. O que o parágrafo 2º está dizendo? Que o réu tem que receber com 15 dias de antecedência. Vejam que, na verdade, é uma tratativa especial, até pior para o réu, né? Porque no procedimento comum, ele tem que receber com pelo menos 20 dias. Da data que ele recebe, hoje, dia 8 de junho, tem que somar no calendário ali para ver, mas é só no dia final de junho que a audiência tem que ser realizada. Porque do dia que eu recebo como réu até a data que eu vou comparecer, eu tenho que ter 20 dias para pensar no que fazer. Nas audiências sobre ações de família, cai para 15 dias. Ok, não vai ser 5 dias aqui e ali que te vai mudar de ideia, mas podem ser 5 dias, um dia, que torna nulo o ato, né? Lá são 15 dias. O parágrafo 3º determina que a citação seja pessoal. Isso é uma distinção importante. No procedimento comum, são variadas as formas de citação, né? Por carta, por oficial de justiça, que é a pessoal,
tem a citação por hora certa, tem a por edital, tem as modalidades distintas lá. Nas ações de família tem que ser pessoal. E o parágrafo 4º traz também nada de novidade, as partes têm que estar assistidas por advogado, no procedimento comum também. Então aqui não há, aqui há na verdade uma redundância da lei. Então veja que depois dessa previsão, tem algum lugar... O 696 diz que a audiência pode se dividir em tantas sessões quanto forem necessárias, sem prejuízo da providência jurisdicional, perecimento do direito. Aqui o que tem de especial é que lá no procedimento comum, o 334, o 167, diz também que pode fracionar em várias sessões distintas, mas com um intervalo máximo de 2 meses. Aqui não há essa limitação temporal, por conta desse máximo esforço em obter a conciliação. Aqui, que eu queria ver isso aqui, ó. Olha, então vai fazer uma audiência que, de modo geral, vai tentar conciliar as partes. Obteve o acordo, homologa, acabou o processo, né? Que é o objetivo da lei. E se não conseguir fazer o acordo, que do ponto de vista prático é o comum a se acontecer, se não for obtido o acordo, segue o procedimento comum. Então veja, só tem isso de especial. Não realizado o acordo, passarão a incidir a partir de então as normas do procedimento comum, observando 335. O que é o 335? Prazo para contestar. Você vai basicamente observar o 335, inciso 1º, 15 dias da realização da audiência. Porque o que tem de especial aqui nessa audiência é uma realização obrigatória da audiência e que o juiz faça todo o esforço para obter a solução consensual. Ok? Então está visto aí as ações de família. Eu deixo para ver logo depois do divórcio consensual, pela proximidade da matéria evidente. Ok? Então, é isso.